Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cosme Bittencourt, da Igreja Batista Nacional Cristo Vive, aqui na cidade de Lavras, no sul das Minas Gerais. Eu tenho uma questão aqui muito interessante, porque esses dias para trás, no domingo agora passado, eu recebi uma ligação. Era uma testemunha de Jeová que estava evangelizando as pessoas pelo telefone. Muito inteligente e muito louvável essa atitude, né? Que deveria ser copiada por nós, batistas, cristãos, de todos os lugares, né? Mas enfim, no nosso diálogo, na nossa conversa que nós tivemos, nós entramos no assunto dos 144 mil. Entramos no assunto da ceia do Senhor, onde eu disse para ele que as testemunhas de Jeová, quando fazem a ceia do Senhor, passa o pão na mão de todo mundo, passa o cálice na mão de todo mundo, mas ninguém pode comer e também não pode beber o cálice, somente aqueles que são os ungidos, segundo eles, somente aqueles que vão morar no céu. Então, começando pelos discípulos que ceiaram ali junto com Jesus, e muitos outros ao longo da história que vieram aparecendo, que na medida que ia acontecendo as reuniões das testemunhas de Jeová, essas pessoas então iam participando da ceia, logo todo mundo entendia que essa pessoa era um ungido do Senhor, uma pessoa escolhida de Deus para morar no céu, né, com Jesus. Então a minha grande questão é a seguinte: em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 3, diz assim, ó: "E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra." Agora olha o versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vai. Só até aqui. Bom, está dizendo que são virgens, correto? Então, os 144 mil comprados da terra são virgens. Logo a pergunta é a seguinte: Pedro não era virgem porque Pedro era casado. E a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Então a pergunta é: Pedro participou da ceia, foi Jesus quem serviu a ceia, os discípulos, 12 apóstolos participaram. Pedro foi um deles. Logo Pedro, então, como é que fica essa situação? Porque Pedro era casado, tinha esposa, ok? Quer dizer, conheceu mulher, vamos dizer assim, né? Não era virgem. Então fica uma contradição, você não acha? Como é que pode 144 mil comprados da terra, são castos, são virgens, não conheceram mulheres e tal, não encontraram na sua boca engano, tá? Quanta bobagem Pedro falou. Uma certa vez até Jesus falou para ele: "Para trás de mim, Satanás", né? Que não conhece as coisas de Deus, só as dos homens. Então, Pedro não se encaixa aqui em nada. Como é que ele pode ter sido contado como 144 mil? Aí você vira para mim e fala assim: não, mas Pedro não fazia parte dos 144 mil. Bom, se ele não fazia parte, por que Jesus deu a ceia para ele? Por que ele ceiou, né? Fica muito incoerente. Eu espero que você possa meditar bastante nisso que eu te falei. Você principalmente aí que é testemunho de Jeová, possa abrir os seus olhos para você entender que tem alguma coisa errada aí, tá certo? Charles Taze Russell errou muito em doutrinas que eles mesmos depois deram uma consertadinha. Joseph Franklin Rutherford também errou bastante, North também. E assim acabou-se aquela era em que havia apenas um presidente vitalício. Depois então virou ali aquela organização, vamos dizer assim, né, de várias pessoas, várias cabeças cuidando ali então das doutrinas da igreja. Mas esta é uma questão que a gente não pode deixar para lá, porque há um erro muito grande aí acerca dos 144 mil, que segundo a Bíblia está muito clara, está falando que são 12 mil de tribos de Israel,
são os judeus. Não tem nada a ver com o Testemunho de Jeová, nem com o brasileiro, nem com o americano. Absolutamente nada a ver. E inclusive o Novo Testamento deixa muito claro, né, a respeito da igreja. A igreja é uma coisa, tribo de Israel é outra coisa. O Novo Testamento reconhece tribos, as tribos de Israel, tá bom? Então, 144 mil não tem nada a ver com pessoas que ceiavam, comiam o pão, bebiam o cálice na Santa Ceia aí das Testemunhas de Jeová. Absolutamente nada a ver, tá? Então, você que está aí assistindo esse vídeo, deixe seu comentário aí embaixo. Você que é testemunha de Jeová, responde aí para mim como é que Pedro participou da ceia do Senhor, sendo que ele foi casado. Ele não se enquadra nos 144 mil que eram castos, que eram virgens, e que na sua boca não se encontrava nenhum engano. Ok? Espero a sua resposta, hein? Deus te abençoe.